Imagina o mundo dividido ao meio. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Dois gigantes que não podiam se enfrentar diretamente, porque qualquer guerra entre eles significaria o fim do planeta. Essa foi a Guerra Fria. Uma guerra sem batalhas diretas, mas cheia de espionagem, ameaças, propaganda e medo. Hoje eu vou te contar como tudo começou, como o mundo quase foi destruído várias vezes, e como essa guerra invisível moldou o mundo onde a gente vive hoje. Quando a Segunda Guerra acabou, a Europa estava destruída. Cidades inteiras em ruínas, milhões de mortos, países quebrados. E só duas nações saíram realmente fortes: os Estados Unidos, com sua economia intacta, e a União Soviética, com o maior exército da Terra. E o mundo ficou dividido entre duas ideias: capitalismo, Estados Unidos, comunismo, União Soviética. Não era só política, era uma disputa para moldar como o mundo ia viver. Winston Churchill chamou essa divisão de cortina de ferro. Não era uma parede real, era uma separação política, cultural e militar. De um lado, países livres, aliados dos Estados Unidos. Do outro, países controlados totalmente pela União Soviética. Agora sim começa o perigo. Os Estados Unidos inventaram a bomba atômica. A União Soviética correu e conseguiu a sua também. Agora o mundo tinha armas capazes de apagar cidades inteiras em segundos. A guerra não estava nos campos de batalha, estava na cabeça das pessoas. Filmes, jornais, escola, propaganda, tudo era usado para convencer que o inimigo era mau. Depois da guerra, a cidade de Berlim ficou dividida. Metade com os Estados Unidos e aliados, metade com a União Soviética. Mas Berlim ficava dentro do território soviético, um ponto isolado. E então, Stalin tentou sufocar a cidade. Bloqueou estradas, ferrovias, comida, água, tudo. A ideia era simples: fazer o povo desistir. Se rendesse, Berlim seria dele, sem erra. Mas não funcionou. Os Estados Unidos decidiram abastecer a cidade pelo ar. Aviões aterrissavam a cada 30 segundos, trazendo comida, carvão, remédios. Foi uma guerra sem tiros. E a primeira grande vitória simbólica dos Estados Unidos na Guerra Fria. Mas logo, a guerra deixou de ser invisível. A Coreia foi dividida em duas: Norte comunista, Sul capitalista. E quando o Norte invadiu o Sul, o mundo inteiro foi arrastado para dentro. Os Estados Unidos apoiaram o Sul. A China entrou para ajudar o Norte. 3 anos de combate, milhões de mortos. E no final, tudo terminou exatamente como começou. O país continuou dividido. Uma guerra que não resolveu nada. Só mostrou que o mundo estava disposto a morrer por suas ideologias. Mas a Guerra Fria não era só destruição. Era competição. Disputa de inteligência, tecnologia e prestígio. Os soviéticos saíram na frente. Foi deles o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik. E depois, o primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin. Os Estados Unidos enlouqueceram com isso e responderam com um projeto ambicioso demais: chegar na Lua. E em 1969, conseguiram. O homem estava na Lua. Agora, chegou a parte mais tensa da Guerra Fria. O momento em que o planeta quase desapareceu. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a poucos minutos de voo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriram e exigiram a retirada. E o mundo assistiu. Navios soviéticos com mais mísseis estavam navegando, rumo a Cuba. A Marinha Americana formou um bloqueio. Se um navio avançasse, começaria a Terceira Guerra Mundial. O mundo prendeu a respiração por 13 dias. E então, algo raro aconteceu. Os dois lados recuaram. A guerra nuclear foi evitada por diplomacia. Com o tempo,
a União Soviética começou a enfraquecer. Problemas econômicos, falta de comida, corrupção, falta de liberdade. Enquanto isso, os Estados Unidos cresciam cada vez mais. Até que em 1991, a União Soviética desmoronou. O Muro de Berlim caiu. E a Guerra Fria acabou. A Guerra Fria nunca teve um vencedor claro, mas deixou marcas profundas. Fronteiras, alianças, medo, tecnologia e prestígio. E até hoje, o mundo ainda vive sob as sombras dela. Porque quando duas superpotências disputam poder, a história nunca termina de verdade. Quer entender o passado para compreender o presente? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e descubra como a história moldou o mundo.